Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura da criança interior. Essa carta vai ser para quem se conectar com a opção número 1 ou a área que você escolher para essa opção. E essa cartinha para opção número 2, lado esquerdo, opção número 1, lado direito, opção número 2. E já vamos rapidamente começando nossa leitura. Olha, tô sentindo aqui nessa leitura a mensagem envolvida pela noite. Não sei se é a noite, mas é assim, é uma energia assim de tudo escuro, tá? Só que a sensação que eu tenho é que essa escuridão não é uma coisa assim ruim, não é uma coisa, como é que eu vou dizer? Não é uma coisa terrível, não tem a ver com confusão ou com mal, mas é isso, né? Com o decorrer da mensagem, conforme ela for chegando, a gente vai entender qual é a mensagem por trás disso, né? O que é que ela quer trazer, né? Essa camada escura aqui ao redor. Mas assim, eu sinceramente não vejo uma coisa assim negativa com o fato de ser escuro, né? Vejo também aqui, bem para mim, sabe o que? Uma sensação assim de silêncio, sabe? De silêncio, não sei, talvez uma caverninha. Não sei ainda, mas tem uma noção aqui de silêncio, como se a mensagem, ou o que quer que seja que se desenvolva nisso que a gente vai ver aqui, fala de silêncio, de caverna. Parecendo, será que é um bebê na barriga? Não sei. Mas veio uma palavra que veio germinar. Não sei ainda se é um feto, se é um bebê, mas assim, tem essa energia de gestação. Não é um bebezinho não, mas é essa energia de gestação. Talvez seja por isso que essa cor escura ao redor do desenho, ela não me traz assim uma sensação de desconforto. Às vezes chega, né, essa cor mais cinza, escura, sombria, como confusão ou sei lá, ansiedade, conflito, mas nesse caso não é não tem a ver com confusão, conflito, algo ruim, não. Mas é sim, vem várias palavras aqui, assim, tipo palavras como frio, silêncio, umidade. Ó, tá chegando aqui, tá? A mensagem, na verdade, aqui é uma sementinha. Não sei de que essa sementinha, mas é uma sementinha que tá gestando no escurinho do ventre da mãe terra, sabe? Talvez por isso que eu senti uma similaridade com o bebezinho, com o embrião, com o feto. Teve um momento que veio aqui essa energia, mas em um outro sentido, tá? É no sentido desse tempo que algumas ideias precisam, né? O tempo da semente, o tempo de germinar, o tempo do silêncio, o tempo de ficar ali, quietinho, matutando, maturando, né? Amadurecendo. Tempo de estar ali
Um lugar umidozinho, molhadinho. E aqui eu sinto assim muito uma energia de começo, sabe? De um começo que é um começo que parece que é um começo. Peraí, não, ficou confuso o que eu quis dizer aqui. Um começo que parece com um começo, não fica muito claro, mas não é isso que eu quero dizer, não. É assim, é que às vezes aquilo que a gente acha que é um começo, né? Por exemplo, a gente acha que um bebezinho é um começo de uma vida, né? A gente acha que uma plantinha pequena é um começo de uma vida, uma mudinha pequenininha é um começo de uma vida. Mas na verdade muita coisa aconteceu antes desse começo aparecer. Então o começo não é quando a gente consegue ver o brotinho saindo da terra. Muita coisa aconteceu antes que esse brotinho ele chegasse à luz do dia. Então, quando o brotinho ele sai, né, do lado de fora, ali não é o começo. Ali pode ser o começo do momento onde a gente começa a ver o resultado desse tempo dentro da barriga, né? A mesma coisa uma mulher grávida, né? A gente acha que muita gente acha que a gente começa a contar os anos de vida de uma criança a partir do dia que ela nasce. Mas ali 7, 8, 9 meses antes do nascimento, o coraçãozinho já está batendo e muitas vezes a mãe nem sabe. Hoje a vida começou muito antes daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. Então, a mensagem de hoje, ela nos lembra de que a vida ela já existe antes da vida. Não sei se faz sentido para vocês aí, mas foi essa palavra aqui que veio, é isso que eu vou usar. A vida, ela começa antes da vida. Muitas vezes a gente tá preocupado, né, com a aparência das coisas ou tipo assim, achando que, por exemplo, um negócio, um empreendimento, ele só começa a partir do momento que eu criei a razão social ou que eu que todo mundo conhece aquele negócio, a partir do momento que eu partilho, né, aquele negócio, aquele empreendimento com outras pessoas. E aqui a leitura de hoje, ela fala que é justamente o contrário. Ela nasceu quando você sonhou. A sua empresa, por exemplo, se você é empreendedor, nasceu quando você sonhou. O seu bebê, se você está grávida agora, ou acabou de ter um neném, ou está com um filho pequeno, ou mesmo um filho grande também, não se engane. Ele não nasceu naquele momento do parto, nem nasceu, nem tipo assim, passou a existir ou a ter vida a partir do momento que você soube que estava grávida. Muito pelo contrário. Ele começou a existir quando ainda era um sonho. Quando você estava ali preocupada e nem sabia se era uma possibilidade ser mãe, se era uma possibilidade aquele relacionamento, se era uma possibilidade aquela viagem, se um dia seria possível realizar um sonho. Então, assim, a leitura de hoje, ela pede pra gente não subestimar o poder da semente, sabe? Não subestimar aquele momento onde a vida começa. E essa vida pode ser vida de qualquer coisa. Pode ser a vida do seu projeto, pode ser a vida de um projeto de estudos, a vida de uma formação, a vida de um relacionamento que você quer viver, a vida de uma criança que você quer colocar no mundo, sei lá, a vida das árvores que você decidiu plantar no seu quintal, na sua horta, no seu jardim. Pouco importa. A mensagem que ela traz hoje, essa leitura traz para a gente hoje, é que tudo nasce no campo dos sonhos, das ideias, das emoções, inclusive
a doença que a gente manifesta, ela nasce naquele lugarzinho escondido, que é aquele lugarzinho nosso do medo, que é aquele momento onde a gente acredita que ela é possível. E aí depois vão chegando as outras coisas para provar que sim, é possível ficar doente. Do mesmo modo, acontece aqueles sonhos grandes, seja de uma viagem para o exterior, seja de concluir uma faculdade que todo mundo fala, não, isso é muito difícil, sabe? Qualquer que seja o seu sonho, ele começa na semente, ele não começa lá no diploma. Você não se torna, por exemplo, médico quando você recebe o seu diploma. No seu sonho, antes de você entrar para a faculdade, você já é naquele nível energético, no nível das suas emoções, porque você já se imagina naquele lugar, você já se sente fazendo aquilo, você já se imagina atendendo aquelas pessoas, você já se imagina fazendo coisas que um médico faz, que um arquiteto faz, que um construtor faz, pouco importa qual é o sonho, qual é a sua semente. E aqui vem mais uma outra informação de que assim, não existem ervas daninhas, porque tudo que Deus fez é bom. O que existe que são lugares que são inadequados e que a gente tem informação suficiente para escolher onde determinada planta, árvore pode crescer. Isso não significa que nós sejamos superiores ao reino vegetal. Significa que a gente tem a capacidade de se adaptar e de adaptar o ambiente ao nosso redor. Mas que é muito importante pensar na semente antes da gente também ir modificando as coisas ao nosso redor. Trazendo às vezes sonhos que não é compatível para aquele lugar, trazendo às vezes sementes que não é compatível para aquela região, trazendo às vezes animais que não vão se adaptar ou que o ambiente não vai se adaptar para aquele lugar. Então, assim, aqui é o lugar onde tudo nasce. O lugar onde tudo nasce, né, o ventre fértil da mãe terra, que é para todo, que é um útero de todas as criações, inclusive nós somos criações da terra, né? Então também nós fomos gestados por ela. Lembrar que esse útero, no nosso campo de ideias, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer plantar e por quê. Porque também não adianta só manifestar as coisas sem responsabilidade e depois não saber o que vai fazer com aquilo. Então, aquilo que a gente sonha também é responsabilidade da gente. Então, aqui vem essas duas mensagens e principalmente cuidado com aquilo que você planta, com aquilo que você está adubando, que você está molhando, porque assim, às vezes ali você olha para a terra e parece que não tem nada, mas tem aquela forma de pensamento, aquela emoção, aquela sensação, ela está ali criando raízes na sua vida, criando brotinhos. Então, tem os dois lados, né? Tudo que nasce primeiro na surdina, nasce primeiro no silêncio do nosso mental, no silêncio das nossas emoções, no silêncio do nosso corpo energético. Então, a mensagem de hoje, ela pede para a gente ser responsável com as sementes que a gente coloca na terra, em todos os sentidos, tanto responsável na semeadura, porque a colheita vai ser obrigatória e muitas vezes a gente ainda obriga outras pessoas a colherem aquilo que a gente plantou, mas também com o processo, porque se é um projeto que é querido para você, que foi querido, desejado durante um tempo lá no início, depois que você gestou, que esse projeto já criou raízes, que o brotinho ele saiu para a terra, você vai simplesmente abandonar, simplesmente deixar que o sol resseque, simplesmente deixar que, sei lá, venham as formigas e cortem. Então aqui chama muito para responsabilidade, tanto
na criação, tanto na semeadura quanto também no cuidado depois que esse brotinho ele vem para a luz do dia, né? Para você que escolheu a opção 1, ou dependendo também do lugar que você colocou energia para representar a opção 1, a carta que veio no tarô mitológico foi o carro. Essa carta, ela fala de velocidade, de direção, né, de avanço. Então, provavelmente essa sementinha que você plantou, ela tá vindo aqui, o crescimento dela é rápido, assim como o processo, por exemplo, me veio aqui uma semente de feijão. Você mal coloca o feijão na terra, ele é rápida a colheita, né? Então, aqui pede para você, ó, plantou, gestou sua sementinha, segue adiante, dá velocidade a isso. Claro que cada sonho, cada semente tem o tempo dela, né, de brotar, tem o tempo de criar raiz, tem o tempo o próprio avanço dela é no tempo dela. Mas nesse caso aqui fala de algo muito acelerado, de algo assim que também você precisa ter em conta duas forças iguais e opostas. E fala também sobre o fato de você desejar e ter medo daquilo que você desejou. É como se fossem esses dois cavalos, que cada um vai para um lado. Então, tipo assim, eu desejei muito essa sementinha, esse projeto, esse relacionamento. O que quer que seja que essa sementinha represente para você. Aqui, quando sai o carro, fala de um desejo muito forte de criar alguma coisa, mas tem uma força igualmente potente, mas contrária, que pode anular também esse desejo, que é o medo. E quando existe medo, você cocria, manifesta aquilo que você quer, mas não tem força e energia suficiente para manter aquele projeto, aquele sonho. Então, essa carta ela chega aqui na sua vida para te dizer, para te lembrar, presta atenção no que é que você acabou de desejar e observa quais são as forças contrárias que estão minando esse desejo, minando esse sonho. Será que é a opinião de outras pessoas? Será que é porque para você avançar, você precisa deixar outros projetos ou deixar algumas pessoas para trás? Que a escolha delas não querer seguir por você, mas aí você pode empacar com medo de seguir sozinho. Então é um questionamento que a carta do carro, junto com essa sementinha, ela traz para você. Fica atento, porque a partir do momento que você planta uma sementinha na terra, e as condições necessárias para ela tomar forma, para ela se concretizar aqui no plano material, a água, a chuva, o adubo, o que quer que seja que você precise nutrir essa sementinha que você plantou, fica atento que se ela não está se desenvolvendo na rapidez que o carro traz, é porque pode ter forças contrárias aí, puxando a sementinha, né, forçando a sementinha a ficar mais tempo do que ela gostaria de ficar aqui na terra, né, tipo assim, sob a terra, enquanto tem outra que puxa em direção ao céu, né? São duas forças opostas, ó, a raiz que desce para buscar o nutriente e o brotinho que tenta subir para encontrar a luz do sol. São duas forças contrárias, mas que elas precisam ser entregues na mesma medida. Então, observe esse projeto, que ele, nessa fase inicial, ele precisa de todo o seu carinho, sua atenção e seu amor, para que ele se torne uma planta forte, viçosa e saudável. Obrigada, quem escolheu a opção número 1. Agora, vamos ver aqui a opção número 2. A carta escolhida foi o Imperador. Muito lindo, porque o Imperador, nessa energia do 4, é justamente o rei da manifestação, né? O Imperador é aquela energia que
traz para o lado prático tudo que ele sonha. Nessa leitura, o imperador traz para você a necessidade do cuidado dessa plantinha. Ele não fala aqui de ambiguidade, de forças opostas como o carro. Aqui ele já fala na certeza, tipo assim, você plantou, vai cuidar do que você plantou. Porque a intenção do imperador é transformar sempre pequenas sementes em árvores fortes, grandes e robustas. Então, assim, onde o imperador chega, ele cria forma, ele dá forma de um lado prático, ele traz para o mundo manifestado, ele traz para a matéria aquilo que foi sonhado. Então, assim, esse projeto, esse sonho, essa nova vida que você está querendo ver acontecer, ela depende de você. Não seja preguiçoso. Se levante, vá criar essa vida, vá plantar as sementes que são necessárias, mas não esqueça de ter uma rotina, de molhar essa plantinha diariamente, de adubar ela quando ela necessita, de regular o sol para ver se não tem sol de mais ou de menos. Se for necessário uma estufa, você coloca. Se for necessário afastar outras plantas, né, ou fazer uma poda em outras plantas para que o sol chegue nessas suas sementinhas, né, que virou um brotinho, você precisa fazer, porque o imperador, ele é muito prático. Ele não fica no campo das ideias, no campo do I see, não. Ele quer ver a coisa que ele possa tocar, que ele possa ver que está sendo, que está crescendo, que está sendo nutrido, que está sendo alimentado. Ele quer o resultado, ele quer ver manifestado o sonho. Então, essa carta chega para você aqui junto com a mensagem de hoje, né, para te lembrar dessa energia dos seus sonhos, né, que estão no campo aí das ideias, mas já estão com essas raizinhas, já estão com um brotinho, que apesar de não estarem aparecendo ainda, esses brotinhos não estejam sob a luz do sol, é importante que você já comece a colocar a mão na massa, vamos dizer assim, colocar esses projetos para ver a luz do dia, colocar esses projetos honrando a energia do imperador, que é a energia da manifestação, é a energia daquele sonho manifestado na matéria. Né? O imperador, ele não fica muito tempo pensando, sonhando, não. Ele decidiu, ele parte para ação. Então, se o que você está sonhando seja construir uma família, seja um projeto de estudo, a construção de uma casa, a parte da planta, de buscar um arquiteto, de sonhar, de levantar orçamento, tá tudo aqui na parte da semente. Você não pode ver a casa, mas você já pode sonhar a casa, imaginar, começar a construir as ideias dentro de você. Mas quando o imperador entra na sua vida, ele está dizendo, não, acabou, já sonhou demais, agora está na hora de começar. Quero ver esse gabarito, quero ver esse alicerce aí sendo cavado, quero ver a estrutura dessa casa sendo montada. Eu dei um exemplo de casa, mas isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser, sei lá, os anos que você se preparou para prestar um vestibular e entrar, fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, um doutorado. Seja lá o que seja que você estava sonhando, que você quis muito, que você se preparou, agora é a hora de trazer para a matéria, de ver manifestado esse seu sonho. E o imperador vem com a energia dele de manifestação, de concretização, de base sólida, de alicerce, para trazer para esse seu projeto, para essa sua plantinha pequenininha que está ali, recebendo todo o cuidado, né, e a nutrição que a terra oferece, mas para transformar isso em algo visível, tangível e palpável, que é o seu sonho. Eu te convido agora a fechar os olhos e, com os olhos fechados, imagina uma tela mental, como uma tela de cinema na sua frente. E nele aparecem os sonhos que você vem colocando energia, sonhando, imaginando, visualizando. Muitas vezes achando até que é um sonho grande demais para você.
Imagina que nesse grande cinema, grande tela de cinema que está na sua frente, aparece uma carruagem muito rápida, te obrigando a avançar rapidamente na concretização desses sonhos. Imagina também que esse imperador que aparece para você, ele vem como sendo um grande arquiteto que vai te ajudar a planejar e a construir esse sonho. Pouco importa qual seja o sonho, não existe sonho grande, existem sonhos. E você é capaz de realizar se esse sonho ele estiver alinhado com seu propósito de vida. Imagine esse sonho como uma linda sementinha, bem enraizada, com brotinhos já saindo. E deposita nela todas as suas esperanças de vida, de realização, de amor, de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Tudo está disponível para você. É só você permitir que essas raízes se aprofundem e que esse broto possa seguir em direção aos céus e assim furar essas camadas espessas da terra até encontrar a luz do sol. Te agradeço por ter acompanhado essa leitura até o momento e eu te desejo um excelente dia.